Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade essa causa e a proferir vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. Fernando, seu nome completo? Fernando Rufino Leite Moraes. Tá. Sua profissão e local de trabalho? Sou agente de polícia judiciária lotado em Marialva. Tá certo. O senhor tem alguma relação de amizade íntima, parentesco ou inimizade com Alisson William Gomes dos Santos? Está sendo acusado de tentativa de homicídio? Não. Tá. Fica advertido que deve falar a verdade nesse plenário de julgamento, sob pena de mentindo cometer o crime de falso testemunho. Doutor Rafael, passo a palavra ao senhor para que faça uso pelo Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor Fernando. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem. O senhor é agente da Polícia Judiciária? Isso. O senhor trabalha aqui na região? Sempre trabalhou aqui na região? Trabalho em Marialva. Marialva. Tem quanto tempo de carreira? 13 anos. O senhor 14. participa de investigações? Sim. Esses fatos aqui, eles tratam de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, praticado pelo acusado Alisson William Gomes dos Santos contra a vítima Gabriel Dolce Moitinho, no dia 2 de dezembro de 2022. Consta nos autos que o senhor realizou aqui diligências no sentido de desenvolver a investigação dos fatos. Então, eu gostaria que o senhor descrevesse para nós o que o senhor se recorda, por favor. Tudo bem. Na época da tentativa de homicídio, acho que foi no mês de... Não sei se foi no final de novembro ou dezembro, eu estava de férias, né? Na época dos fatos. No mês de janeiro, em investigações, chegou ao conhecimento da Polícia Civil que o suspeito da tentativa de homicídio seria o Alisson, pelo fato do relacionamento, ele estava namorando, estava casado com a esposa do Gabriel Moitinho, e o Gabriel Moitinho vinha ameaçando tanto a Rafaela quanto ele, né, em virtude desse relacionamento dele. A gente tinha a informação que poderia ser ele, pelo tamanho dele, pelas tatuagens, mas não tinha nada em concreto, né? Até que em janeiro teve outra tentativa de homicídio, numa sexta-feira à noite, que a vítima falou que ele era o autor desse fato. Aí, em virtude disso, a gente acabou prendendo ele no outro dia, no sábado de manhã, nessa outra tentativa de homicídio. E no momento da prisão dele, do flagrante dele, ele falou para nós que ele tinha sido o autor tanto da tentativa que a gente tinha prendido ele ali no fato, como da tentativa anterior, que seria do Gabriel Moitinho, né? E ele relatou isso que eu acabei de dizer, que ele estava sendo ameaçado pelo Gabriel, o Gabriel falava que ia matar ele, que ia matar a Rafaela, e em virtude dessas ameaças, ele disse que pegou um amigo dele de Maringá, pelo nome de Tiagão, que na época lá não foi identificado quem seria essa pessoa também, que trouxe ele de moto até a cidade de Marialva, emprestou a arma para ele, e ele teria feito esses disparos no Gabriel, né? E relatou que era por causa dessa rixa entre ele e o Gabriel. Inclusive, a tentativa que ele tentou na sexta-feira à noite contra o Flávio, que a gente acabou prendendo ele, também tem a ver com a Rafaela, com o relacionamento, porque o Flávio é amigo do Gabriel. E segundo ele, dizia que o Gabriel Moitinho e o Flávio estavam armando alguma coisa contra ele, por isso que ele fez isso para se defender, segundo ele disse. Então, o senhor participou da investigação desses dois crimes que de alguma forma se relacionam, porque as vítimas eram amigos, é isso? Isso. Ou seja, o Gabriel e o Flávio eram amigos. As duas vítimas. A gente estava investigando o Alisson para ver se ele seria o autor ou não dessa tentativa do Gabriel. E na sexta-feira teve essa tentativa contra o Flávio, e o Flávio disse que ele era o autor. A gente conseguiu identificar o endereço dele e conseguimos efetuar a prisão dele no sábado cedo, né? Uhum. Por coincidência, o autor das duas tentativas era o Alisson, inclusive elas estavam relacionadas, porque o Gabriel e o Flávio seriam amigos e, teoricamente, estariam armando alguma coisa contra ele ou a Rafaela. Tá. E o senhor se recorda como que se chegou ao nome do Alisson? Porque
consta nos autos que houve uma outra pessoa que foi presa. Logo no início da... Na verdade foi presa... Foi detida, né? Não chegou nem a ser... Foi presa, teve uma conversão em preventivo. Que foi uma pessoa chamada Diego de Alcunha Portugal. Pantanal, perdão. E essa pessoa permaneceu presa, mas depois recebeu liberdade. E depois de um tempo chegou-se ao nome do Alisson. O senhor se recorda o que deu causa a se chegar a esse nome do Alisson? Pelo que eu me recordo, as primeiras informações vieram de forma anônima, né? Dizendo que poderia ser o atual namorado, marido da mulher do Gabriel Moitim. E a princípio, verificando as imagens do fato com as imagens do possível autor, poderia ser por causa pela cor da pele, pelas tatuagens, né, que teria. Então, ele passou a ser o suspeito. Mas antes de aprofundar mais essas investigações, ele acabou sendo preso. A gente acabou no meio no meio dessa investigação, teve essa outra tentativa que acabou sendo ele. E aí na prisão dele ele relatou e assumiu. Inclusive no depoimento dele ele dá os detalhes, que veio de moto com esse amigo, que pegou arma com ele. Ele até fala que estava de bermuda no dia, uma camiseta do Corinthians. Na imagem eu não sei se dá para identificar se é a camiseta do Corinthians ou não. A partir do momento em que se teve conhecimento das imagens, descartou-se de plano já a autoria do Diego Pantanal? Teve outros investigadores que fizeram uma informação nesse sentido, né? Mas a cor da pele era diferente, o Diego era mais moreno, né? Não seria ele o autor, não. Aham. Então foi descartado. Foi uma outra equipe que participou, mas foi descartado já e excluiu-se já de plano a possibilidade de ter sido o autor, o Diego, o autor desse crime, é isso? Isso, correto. O senhor elaborou um relatório, Movimento 194.3, nós já mostramos aqui para os jurados esse relatório, depois de examinar o celular da Rafaela, é isso, né? Isso. E daí juntou alguns prints, esses prints seriam de mensagens do Gabriel para ela. Isso. Em tom de ameaça. O senhor participou dessa diligência? Eu fiz essa informação. Eu acho que tinha outro procedimento na delegacia que ela tinha uma medida protetiva contra o Gabriel, e nessa medida protetiva ela também tinha juntado essas imagens, né? Eu não sei se é do Facebook ou WhatsApp as mensagens, né? Em tom ameaçador, e tem até um áudio que ele falava que ia quebrar a perna dela, quebrar o pescoço dela, alguma coisa assim. Mas tinha essas ameaças do Gabriel, sim. Então, era de conhecimento que o Gabriel então já havia tido problemas com a Rafaela, que seria sua ex-companheira, então. Sim, tinha medida essa medida protetiva e lá. processos judiciais. É isso? Basicamente o que restou apurado então foi que Rafaela foi primeiramente companheira da vítima, o Gabriel, e depois foi ser companheira do Alisson, foi isso? Correto. E ela teria sido então o pivô dessa animosidade entre os dois. Isso. O senhor pode juntar aqui algumas prints comprovando a ameaça, e esse teria sido o motivo em que a investigação chegou? Eu não sei como que surgiram essas ameaças, mas todo o pivô dessa rixa entre eles é a Rafaela, né? Porque ele ameaçava, não sei se o porquê das ameaças, se tem alguma coisa relacionada fora isso, tipo tráfico de droga, alguma coisa assim, mas o que tem nas mensagens lá é o Gabriel ameaçando a Rafaela e ameaçando o Alisson também, né? Falando que ia pegar ele, que ele teve, acho que a mensagem ele estava preso já, e ele falava que ia pegar ele na cadeia lá, alguma coisa nesse sentido. O Flávio, que foi a vítima de uma tentativa de homicídio também pelo Alisson um mês depois, coisa Isso, assim, né? mais ou menos. Ele era amigo do Gabriel, da vítima de hoje, é isso? Isso. Segundo o Alisson, os dois estariam tramando contra alguma coisa contra ele, e aí ele se antecipou. Ele se antecipou e... Isso que ele alega. Isso.
O Gabriel é conhecido da equipe policial por outras passagens aqui? Ele está preso hoje, né? Eu conhecia ele de outros procedimentos, eu não me recordo se é tráfico de drogas, alguma coisa assim, mas eu conhecia ele desde a época que ele era menor, né? Já o Alisson não, acho que ele é da cidade de Maringá. O Alisson não é daqui, então? Não, ele é de Maringá. Inclusive, no dia que a gente efetuou o flagrante dele na tentativa do Flávio, ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio na cidade de Maringá. Estava aqui de passagem, nunca morou aqui? Salvo engano, eu acho que ele estava na casa de algum parente dele aqui, não sei se é o tio, pai ou mãe, alguma coisa assim, mas ele não é de Marialva, não. Tá bem. Satisfeito, excelência. Obrigado. Tem a palavra pela assistente à acusação. Doutora Elisandra, Obrigada. a defesa tem a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Me desculpa se eu não prestei atenção, se você já respondeu essa pergunta. Quanto tempo faz que o senhor é policial civil aqui na cidade? Aqui, foi em 2013, 12 anos aqui. 12 anos. Certo. O senhor teve conhecimento ou tem algum conhecimento durante as investigações se o Gabriel ele tinha alguma briga com o Diego Castellari? Não sei. Não sei se tinha essa briga ou não, né? Mas na hora do fato lá, ele acabou indicando que o Gabriel seria... Que o Diego seria os autores, né? Possivelmente deveria ter, né? Porque ele disse que viu ele no local e depois ele imagina que é ele que foi o atirador. Mas não tem esse conhecimento, se tinha ou não. Certo. O senhor disse que é há 13 anos. O senhor já ouviu falar da pessoa do astronauta? Já ouvi falar, sim. O que o senhor já ouviu falar dele? O conhecimento que a gente tem da polícia é que ele comanda, é o chefe do tráfico na cidade de Marialva, né? Mas no momento ele está preso em outro estado. E ele era uma pessoa perigosa aqui na cidade de Marialva? Sim. Sim. Certo. Aí foi mostrado para o senhor que fez o relatório em relação à medida protetiva e à investigação das ameaças. Me apresentaram um celular que teria uns prints, né, com as mensagens de ameaça, né? Aí eu cheguei a fazer esse relatório mencionando que tinha aquelas mensagens, não sei se era de Facebook ou WhatsApp, mas tinha a mensagem do Gabriel ameaçando o Alisson e a Rafaela. E a Rafaela, certo. O senhor sabe se só era ameaça ou teve agressão física também? Eu não sei acho que nas mensagens não tem alguma coisa de agressão, mas chegou ao meu conhecimento que ela tinha quebrado um braço, uma perna, alguma coisa assim, que o Gabriel tinha agredido ela, sim. Certo. Você tem conhecimento se o Gabriel foi preso por conta disso, agrediu ela, quebrou 2 pernas dela, ele já foi preso por conta disso? O senhor sabe se foi em flagrante? Não tenho conhecimento. Certo. O senhor relatou aqui em plenário, provavelmente por conta ali das mensagens, que as ameaças continuaram quando o Alisson já estava preso. Tem um trecho lá que o Gabriel menciona que vai pegar ele na cadeia, alguma coisa nesse sentido, né? O senhor sabe se o Gabriel ele participava de organização, integrava, na verdade, alguma organização criminosa? Sim, afirmar eu não sei não, mas acho que ele está preso por tráfico de drogas em outro estado, né? Certo. Excelência, por gentileza. Movimento 412.3. Fernando, essa pessoa, trata-se da pessoa de Rafaela? Não sei, pode ser. A Rafaela tem essa cor de cabelo e cor de pele. Passa para a segunda foto que vai estar com o olho aberto ali. Acredito que seja, sim. Seja. O senhor chegou a ter contato com ela lá na delegacia? Ela passou algumas fotos para o senhor em relação às agressões? Não, comigo não. Com o senhor não. Não. Tá bom, muito obrigada.
Indago aos jurados se tem perguntas a fazer ao policial. Não? Fernando, mais alguma coisa que você entenda relevante? Não, acho que é isso. Tá. A arma não foi apreendida, foi identificado Não, alguma coisa em relação ao... Ele mencionou que veio com esse rapaz, esse Thiago de Maringá, né? E a arma seria dele, né? E que após o crime ele teria devolvido para esse Thiago. Mas na época das investigações ali a gente não conseguiu chegar nesse Não conseguiram Thiago. avançar Não. para identificá-lo Isso, não. de maneira adequada. Tá. O veículo que eles usaram foi identificado de alguma forma? Era uma motocicleta, mas também não deu para checar a placa, alguma coisa nesse sentido. Tá certo, então. Estou dando por encerrado, tá? Seu nome completo, profissão e lotação? Alexandre Minoru Kikuchi, agente de Polícia Judiciária, Marialva. Tá certo. Kikuchi, o senhor tem alguma relação de amizade íntima, parentesco ou inimizade com Alisson William Gomes dos Santos? Não. Tá, fica divertido que deve falar a verdade nesse plenário, sob pena de mentindo, cometeu o crime de falso testemunho. Sim. Então, Rafael tem a palavra pelo Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor Alexandre. Tudo bem Bom com o senhor? dia. O senhor é policial civil? Sim. O senhor tem quanto tempo de carreira? 24 anos. 24 anos. Desses 24, sempre atuou aqui na cidade ou em outras? Trabalho há cerca de 20 anos aqui. 20 anos aqui. Esse processo aqui se trata de crime de homicídio qualificado na forma atentada, Sim. que consta como acusado Alisson William Gomes dos Santos e vítima Gabriel Dolce Moitinho, Isso. ocorrido no dia 2 de dezembro de 2022. Consta nos autos que o senhor participou da investigação, inclusive colhendo e analisando algumas imagens do momento do crime. Sim. Gostaria que o senhor descrevesse, então, por favor, o que o senhor se recorda. A partir do momento que tivemos conhecimento do fato, foi feito flagrante com relação a... Só um minutinho, os jurados estão que precisam de um pouco mais de vigor. Então tá. No dia dos fatos foi feito flagrante do rapaz cujo apelido é Pantanal, que teoricamente foi informado pela vítima, o Gabriel, que seria o autor do crime. Em posse das imagens, alguns dias depois, foi possível perceber que não se tratava da mesma pessoa, em relação das características de cor, de tênis, as tatuagens. Então o autor não seria o Pantanal. Nas imagens que foram apuradas, se vê o autor do fato descendo de uma moto pela rua lateral, chegando até em frente ao bar K10. A vítima estava de costas, o autor chegou de capacete, sem que a vítima o visse, pois estava conversando num grupo. A vítima sacou da arma, que estava na cintura, por baixo da camisa, e desferiu um tiro na nuca. O autor, aliás, desferiu um tiro na nuca da vítima. Esse tiro atravessou a nuca, saindo pela boca. A vítima correu, o autor correu no sentido contrário, após dar esse disparo. A moto que havia deixado deu a volta e esperou ele na mesma rua onde havia deixado, na rua lateral, e ele se evadiu sentido o bairro para baixo. O autor correu no sentido centro da cidade, Marialva, aguardou a chegada do SAMU, foi atendido, e na ambulância foi que ele disse que o autor do disparo teria sido o Pantanal. Porém, se tratava apenas de uma suposição por um certo desafeto, que agora eu não me recordo o problema, mas foi a dedução que ele fez em razão do tiro. Como ficou provado dias depois que não se tratava do Pantanal, buscou-se então, diante do caso, a investigação do autor correto.
por meio de algumas denúncias que chegaram depois, foi identificado o Alisson como verdadeiro autor. Coincidentemente, passado um pouco mais de um mês, houve uma nova tentativa de homicídio contra um rapaz chamado Flávio, e no dia seguinte, na sequência das investigações, o Alisson foi preso em flagrante pela tentativa do homicídio contra o Flávio. E o Alisson então confessou que teria sido ele então o autor do fato contra a tentativa de homicídio contra o Gabriel. E foi buscado então qual seria a razão dessa tentativa de homicídio. O Alisson, na época, era namorado da ex-namorada do Gabriel. E, segundo ele, o Gabriel e esse Flávio teriam dito que matariam tanto a namorada quanto ele, Alisson. E aí ele decidiu então que antes de morrer, já que ele ia morrer, então que ele iria matar os dois. Só que não conseguiu nem matar o Gabriel e nem conseguiu matar o Flávio. Então foi isso que foi apurado. O que restou apurado então em relação ao motivo é que Gabriel e Flávio eram amigos. E teria sido mais ou menos o mesmo motivo que levou o acusado a cometer os crimes. É isso? A gente não sabe exatamente se há uma relação de amizade, mas há uma relação de parceria em relação ao crime, pelo menos. Ele alegava então que ele pressentia que seria alvo de ataques dos dois e se antecipou então esses ataques e fez ele os ataques contra os dois. De cada vez, seria isso? Durante a análise foi analisado o celular, se eu não me engano, do Gabriel ou da vítima, agora da vítima não, da namorada dele, não me recordo exatamente, e foi identificado que mensagens do Gabriel realmente ameaçando, fazendo ameaças ao Alisson. Certo. E a menina, né? A ex-namorada dele. Uhum. O senhor, obviamente, teve acesso às imagens das câmeras de vídeo, Sim. né? Essa pessoa que primeiro foi presa, chamada Diego, de apelido Pantanal, né? Uhum. Ela, ao observar essas imagens, foi possível já excluir de plano a autoria por parte dele? Ele tinha características físicas diferentes daquelas que se apresentavam no vídeo? Sim, as imagens não são tão nítidas assim, mas é possível sim ver que há uma diferença de cor de pele e há diferença, tanto depois apurando um pouquinho mais a imagem, havia diferença dos tênis utilizados e a principal diferença estava na tatuagem do Diego. O Diego possui algumas tatuagens que não aparecia na panturrilha do Alisson. Tá. O Diego e o Alisson são diferentes fisicamente, né? São o Diego diferentes. é negro? Sim, Uhum. são diferentes. Tá. É que pelas imagens, como não há uma imagem tão nítida assim, a gente não observa de pronto já tanta diferença, mas pelos detalhes foi possível. Consta nos autos, movimento 89.1, inclusive eu gostaria que fosse aberto, por favor. 89.1 é um relatório de investigação, consta nos autos que foi o senhor quem elaborou e assinou. Sim. Perdão, eu gostaria que fosse mostrado um vídeo. O vídeo antes. O vídeo do disparo 89.3. Esse ambiente é na frente de um espaço chamado K10, é isso? Isso. O que é ali? O que funciona? É uma conveniência, de venda de bebidas. As pessoas se reúnem ali na frente final de semana para beber, é isso? Na época sim, era permitido. Hoje em dia, diante de algumas proibições de lei municipal, já diminuiu bastante esse fluxo. Tá. Pelas imagens ali, é possível observar quem que está com a camisa da seleção brasileira? É o Gabriel? É o Gabriel. Foi o que... Tá, tá de Levou o costas time. ali, né? Calça Isso. meio bege e a camisa da seleção brasileira, cabelo amarelo, é isso? Isso. Era dia de jogo da seleção? Em Copa do Mundo? Não me recordo, tô. Tá.
Pode soltar, por favor. Aquelas outras duas pessoas que estão ali com ele são amigos dele, não foram Não identificados conheço. e não Não, são não. importantes, né? Pro caso. O atirador vai chegar aqui de baixo, é isso? Isso. É esse ele? aí. De capacete? Aham. É possível ver que a vítima em nenhum momento olha para trás para identificar o autor. Correto. Então Pode voltar, por favor, foi Sofia? realmente mera suposição dele. Isso. Pode soltar daí. Então, o executor, ele aparece de capacete Isso. e a vítima está de costas. Tem em Isso. nenhum momento há um contato visual e mesmo que Não, houvesse, não. o executor está de capacete. Sim. Daí pode-se concluir que ele não viu quem atirou nele. Não. E que ele apontar o Diego naquele momento seria uma suposição. Sim. É isso, né? Você não tem mais nada de relevante, ele vai sair Não. dali e vai Sim. parar na frente de um outro estabelecimento ali para Isso. receber atendimento. Sim. Pode passar, por favor, o vídeo 89.6? É a mesma filmagem, é o mesmo momento, Sim. por uma outra filmagem. Olhando de frente agora. Tá. Eles estão ali perto daquele gol branco. Isso. Essa moto... Essa é uma bicicleta? essa motocicleta... Ela já deixou o atirador, né? Já, tinha acabado de deixar ele na esquina, Aham. ele faz a volta Faz o ali balão para pegá-lo na Isso. sequência, é isso? Isso, e volta para o mesmo local. Ali ele... Momento do tiro. Uhum. Cada um foge para um lado. Tá certo, obrigado, Sofia. Agora, o último vídeo, o vídeo 89.5, por favor. O que esse vídeo mostra? Ali, atrás do carro ali, a moto vai... Aquele carro lá em cima. Vai se aproximar tá vendo, uma moto? Isso, esse gol branco, ali a moto vem passando pelo gol branco, para... O Alisson Agora desce. no momento que ele desembarca, Isso. a moto segue agora através do cruzamento, é isso? Aí a sequência daquele vídeo que a gente acabou de ver, na qual ele faz o retorno. Aham. Enquanto O atirador isso, é aquele que está Isso. branco ali em cima, bem na Isso, esquina. Isso. Entendi. Esse é o momento em que ele atira e essa moto é quem vai resgatar Isso. para dar fuga? Que seria essa pessoa do Thiago que ele aponta como seria o Thiago. quem o levou até lá e também Sim. quem cedeu a arma para ele? Segundo o Alisson, sim. Ele mencionou que essa pessoa foi a mesma que o levou também e emprestou uma arma para cometer o homicídio contra o Flávio? Isso eu não sei dizer. Por favor, Sofia, eu gostaria que agora seja aberto o movimento 89.1, que é o relatório assinado pelo policial. É um relatório bastante completo, tem cerca de 89.1, 18 páginas. O senhor foi quem fez realmente ele? Sim. Na verdade, nesse relatório consta ali prints das imagens colhidas nas câmeras e Isso. breves comentários daquilo que eu acabei já perguntando para o senhor, né? Sim, sim.
Das imagens, é possível verificar que características que mostram que não foram o Diego e foram o Alisson? Doutor, nessas aí não, porque até então a gente não tinha, eu ainda não tinha os elementos de comparação. Mas depois, no relatório que foi feito juntamente com o agente Heitor, lá sim tem os elementos de comparação. Ah, tá certo. Então, por favor, você pode abrir o movimento 65.2, Sofia, por favor? É o outro relatório, né? Essa é a foto da vítima, né, o Gabriel? Sim. Pode passar, por favor? Feito uma comparação. Esse quem que é? Esse é o Diego. Esse é o Diego, que é aquele primeiro suspeito que foi logo descartado de início. Foi preso em flagrante no dia. Tá. Pode passar a página, por favor? Pela imagem aí já se vê a diferença de Estrutura cor física? de pele, sim, também. Cor de pele, estrutura física? A cor da pele, ela não aparece muito nítida porque... pode ser confundida, né, de acordo com as imagens, mas ali não há o que se negar. Tá. Pode passar, por favor? Tênis, né? Sim. Foi o tênis que constatou-se que esses eram os tênis que os dois usavam no dia. Isso, o autor na foto da direita e o da esquerda, o tênis com o qual o Diego estava. foi preso. Tênis diferentes. Sim. E ali nessa imagem também já se vê na panturrilha direita uma tatuagem? A falta da tatuagem. A falta da tatuagem. Não tem tatuagem. Isso. Coisa que no Diego tem. Ele tinha uma tatuagem na panturrilha, é isso? Isso. Pode baixar, por favor? Então, a perna limpa de tatuagem, né? Panturrilha. Sim. E essa é a perna do Diego. Perna do Diego. Pode descer, por favor? Então, a partir dessas características e de outros, foi possível excluir o Diego de plano naquele momento. Excelência, não tenho mais perguntas. Obrigado. Doutora Elisandra... Opa, desculpa, doutora Júlia. Tem interesse? Não? Doutora Elisandra tem a palavra. Obrigada, Excelência. Bom dia, Alexandre, tudo Bom bem? dia, tudo bem. Bom, eu sei que já te fez essas perguntas, mas eu vou perguntar novamente só para eu poder adentrar aqui, tá? Certo. Então, nesse primeiro momento, o Gabriel, ele acusou o Diego Castellari, certo? Isso. Por supostamente ter atirado nele. O senhor sabe por quanto tempo esse inocente ficou preso por conta dessa suposta levantamento dele na hora do delito ali? Ele foi preso em flagrante? Não me recordo. O senhor não se recorda? Não. O senhor fez parte das investigações para conseguir as filmagens, para só depois o Diego ser solto? Sim. Sim. Sabe mais ou menos ali quanto tempo demorou para conseguir as filmagens? Também não me recordo. Não se recorda. O senhor teve conhecimento se teve alguma discussão antes entre o Diego e o Gabriel lá no local? Olha, me parece que sim, mas eu não posso afirmar, não. Certo. O senhor já é policial civil há 20 anos aqui em Marialva. O senhor já ouviu falar da pessoa do astronauta? Já. Já. O senhor pode nos relatar o que o senhor já ouviu falar dele? O astronauta é conhecido pelo tráfico de Por drogas. tráfico de drogas. Homicídio também? Envolvimento, sim. Envolvimento, sim. E o senhor tem conhecimento se o Gabriel ele fazia parte de alguma organização criminosa? Não sei dizer. Não sabia. O senhor já chegou, em algum momento na delegacia, fazer a oitiva do Gabriel? Ou se o delegado já chegou a fazer oitivas, ou se ele já foi preso aqui em Marialva? Eu não me recordo também. Não se recorda. O senhor chegou a participar de alguma investigação em relação ao Gabriel e à Rafaela? Eu, particularmente, não. Não. Então tá bom, sem mais, muito obrigada. E da água jurada, você tem perguntas a fazer ao policial? Não?
Kikuchi, mais alguma coisa que o senhor entenda relevante, deixar consignado? Não. Não? Estou dando por encerrado. Nós vamos iniciar a sua oitiva. Seu nome completo? Heitor Leandro Bosa, Profissão? agente de polícia judiciária, Local de trabalho? delegacia de Marialva. Tá. Tem alguma relação de amizade íntima, parentesco, inimizade com Alisson William Gomes dos Santos? Está sendo submetido a julgamento? Não, Fica advertido que deve falar a verdade, sob pena de mentindo, Sim. cometer o crime de falso testemunho. Teu tom de voz é um pouco baixo, vou pedir para falar um pouco mais eu vou alto. aproximar aqui mais um pouco. Isso aqui não expande o som, ele Não? só capta. Tá? Doutor Rafael tem a palavra pelo Ministério Público. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Heitor. Tudo bem com o Bom senhor? dia, doutor, tudo certo? O senhor é policial civil? Isso, O senhor tem quanto tempo de carreira? 15 anos. Todo esse tempo desempenhou a função aqui na Não, cidade? Marialva aproximadamente uns 8. 8 anos aqui em Isso. Marialva. Tá. Esses fatos aqui se tratam de um crime de homicídio qualificado, forma atentada, praticado por Alisson William Gomes dos Santos contra a vítima Gabriel Doce Moitinho, no dia 2 de dezembro de 2022. Consta nos autos que o senhor participou da investigação. Então eu gostaria que o senhor relatasse para nós o que o senhor se recorda, por favor. Doutor, eu me recordo que teve esse homicídio, aí logo após, inclusive no dia foi preso em flagrante um rapaz, é o Diego o nome dele, se não salvo engano. E daí teve uma comoção ali através do advogado dele, que ele falava que não tinha sido ele, que tinha feito a tentativa de homicídio. E a gente foi atrás de câmeras na frente do estabelecimento onde os fatos ocorreram, que era a cervejaria K10. E daí até teve uma resistência do pessoal lá em fornecer as imagens. Eu acho que teve que pedir até via mandado, né, de busca e apreensão. E daí a minha participação foi análise de imagens, porque foi feito até um relatório depois comparando o tom de pele do rapaz que atirou, tatuagens, que daí não seria o Diego, né? Isso daí. Certo. Consta nos autos aqui no movimento 65.2, não precisa mostrar não, nós já mostramos para os jurados na outra oportunidade. O senhor assinou esse relatório aqui, é um relatório que mostra, a partir das imagens colhidas nas câmeras, um comparativo entre características do Alisson, que é o acusado, Sim. e o Diego, que é quem foi preso naquele primeiro momento. Isso, aham. E há a descrição nesse relatório dessas diferenças e a conclusão de que não se trata da mesma pessoa. Isso, que não era o Diego. O senhor confirma que o senhor fez esse Confirmo, relatório? aham. Tá. Foi realmente possível concluir com absoluta certeza que essa pessoa que aparece nas câmeras não é o Diego, o chamado Pantanal? É porque o Diego ele foi preso na hora, ele estava usando até a mesma roupa. E olhando na imagem, era uma roupa diferente, tênis, né? E tem tatuagens, que o Diego não tinha tatuagem na perna, igual aparece no Então não no batia, vídeo. não hipótese alguma? Não. Uhum. E... o senhor também participou da juntada dos prints do celular da Rafaela no processo? Os prints que demonstram ameaças por parte do Gabriel contra Esse o não me acusado? recordo disso, Não não. se recorda. Não. Alguma outra coisa de relevante? É que o senhor posteriormente chegou a denúncia na delegacia que seria o réu, né? Aham. Aí a gente estava numa operação de extra-jornada, que daí um dia, na noite anterior, na madrugada, teve uma outra tentativa de homicídio. E daí, na extra-jornada, a gente viu que ele tinha um mandado de prisão por homicídio de Maringá. A gente foi na casa dele e daí acabou prendendo por ele em flagrante, mais esse outro mandado, né? Entendi. Aí que ele falou para a equipe que estava envolvido nesse caso. Então havia um mandado de prisão por um homicídio consumado em Maringá. Isso. Um outro, que não tem nada a ver com isso aqui. Não, outro. E ele foi preso em flagrante de por uma outra. tentativa de um outro, que seria Uma a outra vítima também. Flávio, isso? Isso, foi perto do Clube dos Trintes aqui em Marial. Aham. Tem filmagem, tudo isso daí também. E daí apurou-se, colheu-se o depoimento dele naquele momento e ele assumiu que também teria praticado esse contra Foi o... a equipe de investigadores o que Gabriel. prendeu ele lá. Eu lembro que daí ele sumiu também. Aham. Tá bem, satisfeito, excelência. Obrigado. Doutora Júlia. Doutora Elisandra tem a palavra pela defesa. Sim, excelência. Obrigada. Boa tarde, Heitor, tudo bem? Boa tarde, doutora. Heitor, quanto tempo você já é policial? 15 anos. 15 anos. E aqui na cidade? 8 anos. 8 anos, certo.
Você participou ativamente dessa investigação? Não, só especificamente nessa parte das imagens do Diego. Certo. Quando o Diego foi preso em flagrante, o senhor teve conhecimento quanto tempo ele ficou preso por conta disso? Não me recordo. Não se recorda. Quem que solicitou as filmagens? Foi a própria defesa do Diego, se eu não me engano. Defesa. Promotoria oficiou ou foi a defesa do Eu Diego? não vou me recordar disso. Mas eu lembro que teve até... Saiu na mídia, eu acho. O advogado falando. Sim. Tá bom, sem mais, obrigado. Tem perguntas a fazer? Não? Heitor, mais alguma coisa que o senhor se lembre, entenda importante Eu acho que é isso deixar aqui daí, doutora. registrado? É. Então tá certo. Estou dando por encerrado, tá? Agradeço a sua participação. Bom dia, Rafaela. Bom dia. Tá. Vou precisar que você fale um pouco mais alto. Bom dia. Isso. O microfone ele só capta o som, ele não propaga, tá? Tá. A senhora vai direcionar suas respostas e os jurados precisam ouvi-la, tá? Teu nome completo? Rafaela Souza Gomes. Nome dos seus pais? Rosineia de Lima de Souza, João Barros de Souza. Sua data de nascimento? 27/7/2001. Tá certo. O que você é do Alisson? Esposa. Esposa do Alisson. A senhora vai ser ouvida nesse plenário na condição de informante, mas é importante que traga a verdade, tá? Embora a senhora não preste compromisso legal. Tem a palavra, doutora Elisandra, pela defesa. Obrigada, excelência. Isso para falar um pouco mais alto. Tá. Tá. Boa tarde, Rafaela, tudo bem? Boa tarde. Me conta o que a senhora sabe em relação ao seu relacionamento com o Gabriel Montim. Tive um relacionamento com o Gabriel de 9 meses. É um relacionamento muito conturbado, onde que eu apanhei diversas vezes. Vivia em cárcere privado, ele não deixava ter celular. Aí, em julho de 2023, a gente terminou nosso relacionamento. Aí, onde que eu fiquei, eu estava grávida. Quando eu descobri a gravidez, a gente não estava mais junto. E ele não aceitava a gravidez, porque ele falava que o filho não era dele. Aí a gente terminou, a gente não voltou. Em outubro, em agosto, eu fui pegar minhas coisas lá na casa onde que ele estava, com meu filho de 2 anos. Aí eu cheguei lá, ele não quis dar minhas coisas e me agrediu, me deu um chute na minha perna, onde que eu fraturei a tíbia. Aí eu fiquei 2 meses com gesso na perna, não andava, ficava só deitada. E em agosto eu tirei o gesso, e eu estava usando muleta ainda. Aí ele... É muito difícil falar. Isso. A senhora quer uma água? Você consegue? Por gentileza. Lembrando que na primeira vez que ele quebrou a minha perna, eu estava gestando de 2 meses. Na segunda vez. Rafaela, desculpa só te interromper. Vamos falar desse primeiro caso. Nessa gravidez de 2 meses, em relação ao filho dele. Sim, filho dele. Quando a senhora foi buscar os seus pertences lá na casa dele, a senhora estava com alguma criança no colo? Tava com meu filho, que não é dele, de 2 anos. E Certo. daí eu tava sem celular, que ele tinha quebrado meu celular, tava sem celular, eu fui de táxi, o táxi deixou eu lá e depois ia me buscar. E quando ele quebrou a minha perna, ele ligou pra mãe dele, falou que tinha quebrado a minha perna. Aí a mãe dele tava em alguma festa, alguma coisa assim, eu não sei certo, daí ela não deu muito ouvido. E ele ligou pro avô dele, aí o avô dele foi, me levou no hospital junto com ele. E todo o caminho ele falando assim que se eu falasse alguma coisa ele ia me matar, ia matar a minha família, matar meus filhos. Aí eu peguei, ele entrou dentro do hospital comigo, aí dentro
eu esqueci antes de passar pelo médico. Na triagem. Na triagem, isso. Aí ele entrou e ele não deixou eu falar. Ele falou assim que tinha caído um armário na minha perna. Aí depois ele já tinha percebido que não era o médico, mas eu não falei nada porque eu tinha medo. Eu tenho medo dele, na verdade. Aí eu fui passar pelo médico, aí ele deu contraversão para o médico, falou assim que tinha sido uma televisão. Aí o médico pediu para ele retirar do consultório e perguntou para mim se tinha sido agressão. Eu falei assim que sim, só que não era para chamar a polícia porque eu estava com medo. Aí ele estava com meu filho, ele não quis devolver meu filho. Fiquei no hospital, minha mãe pediu para ele no outro dia devolver meu filho, ele ficava falando que não ia devolver. Falou que se minha mãe fosse lá na casa pegar meu filho, ia meter tiro na cara da minha mãe. Da primeira vez, foi isso. Da primeira vez. Uhum. Quanto tempo depois que ele devolveu o seu filho? Depois de 2 dias. 2 dias, certo. E a senhora ficou incapacitada por mais de 30 dias das suas ocupações? Sim, fiquei 2 meses. 2 meses. Quando a senhora estava se recuperando, aconteceu aí um novo fato. A segunda vez que ele quebrou a minha perna. Na segunda vez, eu estava andando de muleta. Foi uma amiga, eu estava em depressão, não saía de casa. Minha amiga foi em casa e falou assim, olha, vamos ali na minha avó, ela mora lá na vila. Aí eu peguei, fui com ela, de bis, montei na bis, pulando. Aí ela pegou, a gente foi, na hora que a gente estava voltando, estava ele e o irmão dele na moto, e perseguiu a gente, ele ficava puxando meu cabelo para mim cair da moto. Aí ele foi parar ali na rua, lá do Zambalde, da vila lá, até na rua de baixo ali do pronto-socorro, no Ramada, o antigo pronto-socorro. Ali ele foi com a moto, entrou na nossa frente. Aí ele me puxou o cabelo, eu desci da moto, forçando só essa perna. Aí ele chutou essa minha perna aqui e eu caí no chão. Aí eu fraturei novamente a tíbia. Tive que passar por uma cirurgia. Eu uso pino na perna, as coisas na perna. Aí eu passei por uma cirurgia grávida, de 4, nessa vez eu já estava 16 semanas, grávida dele. E depois disso, eu achei que ele ia me deixar em paz depois que ele fez tudo isso comigo. Mas ele não deixou em paz, ele ficava me perseguindo, ficava passando na frente da casa da minha mãe e ficava me ameaçando por mensagem. Aí eu assumi o Alisson, eu conheci o Alisson em agosto mesmo, eu fiz minha cirurgia na tíbia. E depois de umas 2 semanas eu conheci o Alisson. E a gente se assumiu o relacionamento. E ele não aceitava esse relacionamento. Ele ficava ameaçando o Alisson. Certo. Essas ameaças, qual o contexto? O contexto era de morte? Como que ele falava? Era de morte. Ele falava assim que ia quebrar os braços do Alisson, que ia matar o Alisson, ia me matar, ia pôr fogo na minha casa com meus filhos dentro. Falou assim, ele mandava áudio, falava assim, agora eu não vou quebrar mais sua perna, eu vou quebrar seu pescoço. E diversas ameaças que ele fazia para mim e pro meu esposo. Certo. Rafaela, a gente sabe que a mulher, até ela registrar boletim de ocorrência contra o companheiro, demora um tempo. E aí a senhora registrou só quando ocorreu essas questões dele ter quebrado as 2 pernas. Sim. Mas, antes disso, ele já te agredia? Sim, sim. Quando a gente tinha um relacionamento, a gente morava junto, ele me agredia diversas vezes, quase todos os dias. Ele me batia, acordava apanhando dele. Certo. Excelência, por gentileza, coloca para mim o áudio 194.2. Um ex-companheiro seu, pai do seu filho, foi ele que te mandou esse áudio? Foi. Foi. Quando seu filho nasceu, ele registrou a criança? Não. Quem registrou foi meu esposo. Certo. Quantos pinos a senhora tem na perna? 6.
Ficou cicatrizes nas suas pernas? Sim. Sim. E por conta desse acidente que ele provocou, a senhora ficou impossibilitada hoje? Como que é a sua vida após esse acidente? A senhora consegue trabalhar, exercer as suas funções? Como que é atualmente? Olha, eu não consigo trabalhar, porque eu não consigo ficar em pé por muito tempo, não consigo ficar andando, tipo assim, muito com peso. Ele não só quebrou com a minha perna, porque tudo que ele fez, ele acabou com a minha vida. Certo. Hoje a senhora, se quiser fazer uma caminhada longa, a senhora não consegue Não. por conta dessas dores? Não. Certo. E o Alisson? Quando a senhora conheceu o Alisson, a senhora estava junto com o Gabriel? Não. Então o Gabriel ele não aceitava o fim do relacionamento? Não aceitava. Certo. O Alisson em algum momento já agrediu a senhora? Não. No dia dos fatos que ocorreu, a senhora tem conhecimento se o Gabriel chegou a te ameaçar, se chegou a ameaçar Sim. o Alisson? Sim, ele mandou mensagem, ele falou que ia matar eu e o Alisson. Excelência, por gentileza, relatório 194.3. Rafaela, aqui tem vários perfis do Instagram. Quando ele te mandava mensagem, você bloqueava e ele fazia outro? Como que eram essas Sim. ameaças? Eu bloqueava ele criava outro perfil em Facebook, em Instagram. Aqui, em plenário, ele quis falar que você que mandava essas mensagens, que você tinha a senha dele. Você tinha a senha de Facebook ou Instagram? Não. Depois que aconteceu o fato, que o Alisson foi preso, mesmo assim ele continuava proferindo ameaças? Sim, esse print aí que está aí é quando o Alisson já estava preso. Certo. Por gentileza, Sofia. No entanto, aquele vídeo ali é ele dando tiro ali. Mas. Qual? Peraí, vamos voltar. É que esse vídeo Só que não foi não dá, juntado. é print. Sobe um. Ele mandou: mulher de pilantra vai ser decretada também. Próximo é você, bebê. Anda azul nas ruas, tá? E aí era um vídeo Dele dando tiro. dando tiro. E desce mais um pouquinho. Ele ficava te mandando músicas também, pedindo Sim, pra voltar. é sarcástico. Uhum. Coloca para mim 412.5, por gentileza. Pode descer. Essa primeira foto, essas fotos que demonstram diversas lesões Essa era quando a gente estava junto. e já te agredia. Sim, aham. Certo. Só um minutinho. Qual que é o nome? É a senhora nessa foto? Sim. Sim. Pode descer. O que foi essa lesão? É soco. Ele te deu um soco no Aham. olho. Um homem agredindo. De baixo. 412.4, página 6. Ali é a senhora? Sim. A senhora necessitou usar fralda nesse período? Sim, aham. Eu não podia levantar da cama. Minha mãe tinha que dar banho em mim com um paninho na cama. Essa foi da primeira ou da segunda vez? Essa foi a primeira. Certo. E a senhora fez uso de fralda por quanto tempo? 2 meses. 2 meses. E na segunda vez também necessitou? Sim.
A senhora tem medo dele até hoje? Sim. Quando ele ameaçava a senhora, ele chegava a ameaçar seus filhos também? Ameaçava, falava que ia apanhar fogo na minha casa com meus filhos dentro, ia matar eles. Seu pai e sua mãe, sua família tem medo dele? Tem. Ele fazia ameaças para sua família? Sim. Sem mais, excelência, obrigado. Então, Rafael tem a palavra pelo Ministério Público. Obrigado, excelência. Bom dia, Rafaela. Tudo bem Bom com dia. você? Primeiramente, a senhora tem a solidariedade do Ministério Público pelos momentos em que a senhora foi agredida pelo Gabriel. Inclusive, há processo, né? Foi Sim. em que apurou-se essas condutas. A senhora prestou depoimento aqui? Sim, aham. Já sobre essas lesões. Um processo próprio diferente, né? Aham. Senhora, queria saber da senhora se quando a senhora mencionou várias lesões, né? Sim. Esse dia em que ele quebrou a perna da senhora. Aham. 2 dias diferentes, quebrou 2 pernas diferentes, foi isso? Não, foi em agosto, ele quebrou a primeira Vocês vez. estavam juntos ainda? Não, a senhora e o gente já Gabriel? tinha terminado, não. Ah, tá. A gente não tava junto. E a segunda vez foi em outubro. Certo. A senhora já estava junto com o Alisson? Não. A senhora Né, tinha na segunda terminado vez, com sim. o Gabriel? Na e segunda vez, sim. Na primeira não, e na Não, segunda sim. sim, aham. Entendi. A senhora falou desses prints, né? A senhora que juntou na delegacia ali, Não entendi. os prints das sim. imagens do celular em que o Gabriel teria ameaçado a senhora. Isso. Foi juntado pelos policiais. Uhum. A senhora mencionou que, inclusive, o Alisson já estava preso quando ele Aham, mandou. sim. Então, elas teriam sido depois do Alisson tentar matar o A Gabriel. mensagem do Instagram que apareceu ali, vulgo Ravi, foi depois que o Alisson tava preso, em julho. Tá. A senhora começou o relacionamento com o Alisson depois de quanto tempo em que terminou com o Gabriel? Depois de a gente terminou em julho, eu comecei um relacionamento com o Alisson em agosto. Agosto não, minto, em outubro, que foi a segunda vez. 5 meses depois, então. Sim, aham. Ele... Durante o período em que a senhora já estava junto com o Alisson, ele procurava a senhora? Sim. Procurava a senhora para quê? Ameaçando? Ameaçando, Não aceitava aham. o fim do relacionamento? Não. Não aceitava. Ele passava na frente da minha casa gritando, xingando, mandando mensagem pra mim. Tá. A senhora morava com quem nessa época? Com a minha mãe. E ele passava ameaçando e xingando. Sim. Ele chegou a agredir a senhora depois que a senhora já tinha iniciado o relacionamento com o Alisson? Ou foi só Não, ameaça? porque eu não saía de casa. Tudo bem. Todas as agressões que aconteceram foram... Foi antes, Antes. sim. Aham. Eu só, depois que eu assumi o Alisson, eu só recebi mesmo ameaças, porque daí eu também não saía de casa, eu ficava só E dentro. depois que a senhora iniciou o relacionamento com o Alisson, a senhora chegou a procurar o Gabriel? Não, Nunca procurou? não, nunca. A senhora mandou o Alisson matar o Gabriel? Não, Não mandou. não, A senhora chegou a pedir? não. Nunca Eu acho pediu pra que ele é fazer isso? porque nenhum homem aceitaria, né? Uma mulher grávida apanhar, sofrer ameaças, ele também. Não, tudo bem. A minha pergunta é se a senhora Aham. chegou a Não, mandar ou pedir. não, nenhum momento. Satisfeito, excelência. Obrigado. Doutora Júlia tem a palavra. Se quiser passar por trás aqui, doutora, fica à vontade. Desculpa a dificuldade. Imagina, não tem problema nenhum. Bom dia. Bom dia, tudo. Que bom. Umas perguntas bem tranquilas. Tá? Sou mulher, me solidarizo. O Gabriel, ele assume, né, que cometeu, né, uma agressão. Ele está respondendo por isso. Existe já um processo em razão desse delito, né? Mas vamos lá. O Gabriel não aceitava a gravidez? Não, porque ele falava que não era dele o filho. Entendi. Tinha algum motivo para ele duvidar? Não, nenhum.
Entendi. A senhora falou que permaneceu em cárcere, né? Isso. A senhora nunca pediu ajuda para ninguém? Não, mas aonde que a gente morava, eu morava em Amaporã, nessa época, longe de Marialva. Ele morava com a senhora lá? Isso, sim, que a gente foi embora pra lá. Entendi. A senhora nunca morou junto com ele na residência da família dele? Sim, no começo sim. E depois foram para lá? Foram pra lá. Uhum. Entendi. E nessa comarca tinha algum conhecido da senhora? Não. Entendi. Por que o Gabriel não registrou o filho? O Alisson não deixou? Não, porque ele não quis. Ele não quis? Não. A senhora procurou a família? Não, mas ele falou que não queria. Porque até mesmo quando eu tava grávida, ele falou que queria que o menino morresse, que eu perdesse o menino. Todo momento ele sempre falou isso. Entendi. E ele tem essa fala dele também em mensagem via Não, WhatsApp? Ou não. só falando para a senhora? Sim, não, por mensagem mesmo, mas eu não tenho mais o celular. Entendi. Mas mesmo, a senhora nunca buscou a família do Gabriel para ela poder lhe auxiliar? A família dele? Não. Entendi. A família do Gabriel lhe auxiliava quando a senhora estava com o Não. Gabriel? Não, eu já eles- apanhei na frente da mãe dele já e ela nunca fez nada. Entendi. A senhora já traiu o Alisson? Não. E o Gabriel? Um dia antes dos fatos. Mantido relação, então é isso que faz- relevante. Não denigra Não. a imagem, doutora, é para E não existe esclarecer mais a palavra esse argumento. denigre. Pode prosseguir, está pontuado e já registrado a sua manifestação, doutora. A senhora manteve alguma relação com o Gabriel um dia antes? Não. A senhora tem certeza disso? Tenho. Alguma vez a senhora traiu o Gabriel? Não. A senhora ficou com os dois ao mesmo tempo por algum Não. período? O que ele quis dizer que mulher de pilantra deve ser decretado também? Geralmente, essa fala é quando se existe a mulher está se relacionando com dois. Ou Não, o outro tinha conhecimento do Não, relacionamento. não, ele quis, também não sei, ele quis falar porque meu marido é pilantra, e ele, como que ele nunca aceitou o fim do relacionamento, ele falou o que ele falou aí. Entendi. A foto que a senhora apresentou ali no 412, que a defesa apresentou, foi de um soco dele? Sim. E essas fotos que a senhora tem, elas não tinham data? Não, No seu celular não tinha como comprovar a data que elas foram eu tiradas? não tirei, não tinha data. Ela Na tinha verdade, quando sim, fica porque eu só aparecendo tirei todo, print, sim, eu só tirei print da foto e encaminhei. Entendi, a senhora. Mesmo assim, não tinha como fazer o print com a data da foto? Mas eu não pensei nisso. Entendi. A polícia chegou a prender seu celular? Sim. E não tinha essas fotos nesse celular? Não, porque eu peguei lá do Google da minha mãe. Essas fotos estavam lá no celular dela, aí eu tirei print do celular dela e encaminhei para mim. A senhora não achou interessante auxiliar a defesa, né, do seu esposo com as fotos do Google da sua mãe? Agora tá as fotos, não tá? Sem as datas, tá com as fotos da sim. senhora, não do Google da sua mãe, né? Uhum. Entendi. A senhora falou que recebeu ameaça também por parte, acho que da família, né, do Gabriel? É isso? Não. A família do Gabriel nunca ameaçou a Não. senhora? A sua família já ameaçou o Gabriel? Não. A senhora acha correto que o Alisson... Tudo bem. A senhora sabia que o Alisson tinha intenção de matar o Gabriel? Não. A senhora estava com o Alisson no dia dos fatos?
No dia que ele fez isso, não. A gente estava junto, mas eu não estava junto com ele. Ele assumiu para a senhora? Assumiu. Assumiu que ele cometeu? Aham, mas depois. Depois que ele falou, porque ele não falou no momento porque eu estava grávida, ele não quis falar para mim. Entendi. A sua família alguma vez... Gabriel, não entendi, perdão. Ah, tá. O Gabriel ameaçava a sua família? Sim. Em algum momento a sua família fez algum boletim de ocorrência? Não. Não? Entendi. Sim, essa eu não vou perguntar porque vai ser... Mas está certo, então, sem mais perguntas. Indago aos jurados, tem perguntas a fazer? Não? Eu, de minha parte, só tenho uma. Foi realizado, em algum momento, diante das circunstâncias e até desse processo, o exame de DNA para saber se a criança é do Gabriel? Não. Porque se afirma categoricamente aqui que a criança é Sim. filha dele, Aham, é filho sim. dele, né? Sim. Não sei se é menino ou menina. Mas não foi feito, então, Não. o exame de DNA para comprovar Não. isso. Tá. Estou dando por encerrado, então. Alisson, o senhor já tem ciência do inteiro teor da acusação, uma tentativa de homicídio, né? Qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Relata para a gente o que aconteceu naquele dia, nos precedentes, né? Primeiro, foi o senhor que efetuou esse disparo? Sim, eu assumo a autoria do fato aqui discutido no plenário. Para mim começar a contar todo o contexto da história, eu vou começar desde o começo. Fica à Desde vontade. quando eu comecei o relacionamento com a Rafaela, que é minha atual esposa. O Gabriel Moitinho, ele era membro da facção do PCC. Já vamos deixar claro isso aqui no tribunal. Quando eu assumi o relacionamento com a Rafaela, que ela para mim sempre foi a pessoa que teve a minha esperança, a minha alegria, o meu amor. E assim, ele foi um cara que sempre maltratou muito ela, que ela contou para mim que ele fez com ela. Quando ela assumiu o relacionamento comigo, começou ainda mais perseguições. Foi onde ele mandava mensagem diariamente para ela, ameaçando eu, comentava as nossas fotos no Facebook com tom de ameaça. E sempre buscando estar oprimindo a gente com ameaças, com xingamentos, com áudios, que foram diversas vezes mandados tanto para mim quanto para minha esposa. No decorrente desse tempo, a gente ficou em torno de 3 a 4 meses sendo ameaçado. Eu estava sob muita forte emoção por conta de estar sendo ameaçado por... Poxa, só queria seguir minha vida, só queria cuidar da minha esposa. Esse filho que ele fala que é dele, eu assumi a paternidade dessa criança. Porque esse menino é meu filho. Pra mim ele é tudo na minha vida. E a partir do momento quando ele pegou e agrediu ela grávida, com esse menino da barriga, porque por ela ia abortar a criança. Mas por mim, pelo meu amor que eu tive pela criança na barriga dela e por ela, eu lutei por eles, eu escolhi ficar ao lado dela. Então, assim, pra mim foi muito difícil. Só um minuto, excelência. No decorrer do fato, eu tava tava assistindo o jogo do Brasil, era jogo sim da Copa. No dia que eu dei o tiro no Moitinho. Eu e o Thiago, a gente tava assistindo o jogo. Aí foi quando a gente tava descendo embora. O Thiago tava armado. Aí a gente tava descendo. Aí no mesmo dia eu mostrei pra ele o que tava acontecendo, o que eu tava passando. As ameaças, tudo aquilo que eu tava passando no decorrer do dia. Então ele falou pra mim, cara, vou ajudar você. Eu falei, não, deixa quieto isso aí. Daí a gente ia pra Maringá, pra casa da minha mãe. Foi onde a gente passou na frente do K10, viu ele. Daí ele falou, velho, você vai resolver agora ou você vai esperar o cara matar matar seu filho? Aí foi onde eu agi sobre forte emoção, eu tava desesperado, tava com medo, eu não sabia o que fazer. Aí eu tinha tanto medo de perder a Rafaela quanto meu filho, que é tudo na minha vida. Hoje em dia eu me condeno numa prisão, tô pagando sim pelos meus erros do passado, não tenho por que esconder de ninguém. Mas eu fiz isso por amor, pela minha família. Porque hoje em dia tudo que eu tenho é a Rafaela, é o Miguel, é o nosso filho. Até ver ele falando do meu filho parte do meu coração, porque esse menino é tudo na minha vida. E foi sob forte emoção que eu agi sem pensar nas consequências.
Não quero deixar aqui que fazer justiça com as próprias mãos é certo, mas eu me encontrava numa situação que eu não tinha o que fazer. Eu estava desesperado. A minha esposa não podia sair de casa, vivia sob forte ameaça. Um membro do PCC, ninguém foi falar daqui até agora, mas não fizeram denúncia por causa dele ser membro do PCC. Hoje em dia eu sou decretado pelo comando, que tentaram me matar dentro da cadeia por causa dele. Eu perdi tudo na minha vida, eu não posso andar mais na rua, porque hoje eu sou decretado pelo comando e o Brasil inteiro, uma organização criminosa que domina o Brasil inteiro. Hoje eu vivo dentro de uma ala separada dentro da cadeia, uma parte do seguro. Eu vivo com diversas outras pessoas que cometem outros crimes que eles não aceitam. E hoje em dia, a minha vida está destruída, a única coisa que eu tenho é o amor da minha família, que é a minha esposa, que é meu filho. Eu sei que no dia o Thiago parou a moto, eu desci, foi como a Polícia Civil narrou, como eu narrei no dia que eu fui preso também. Eu desci da moto, fui até ele. Não tinha intenção de pegar ele de costa. Eu cheguei perto dele para não acertar outra pessoa, porque era ele o problema para mim. Era ele que estava fazendo mal tanto para minha esposa quanto para o meu filho. Eu dei um tiro nele, foi quando eu dei o tiro que eu me assustei, que até a imagem mostra, que não mostra eu tentando atirar outras vezes, que eu dei um tiro e já saí correndo. No dia que eu fui preso, eu até falei que eu estava muito na emoção, tinha bebido, estava tomando remédio forte, controlado, por conta da forte emoção que eu estava sofrendo. Mas eu quero deixar claro aqui no tribunal que eu protegi a minha família, que eu fiz isso aí para proteger a minha esposa, por amor a ela, por amor ao meu filho, por amor a tudo que eu tenho certeza que eu devia sim ter procurado a polícia, mas eu me encontrava com mandado de prisão já, sobre um crime de Maringá. Eu encontrava numa situação que eu não podia buscar a polícia, contra um membro de uma facção criminosa, que tinha a minha esposa na mão dele, a minha família na mão dele. Passou diversas vezes, tentou me matar sim, que eu tenho prova da cicatriz que ele deixou no meu braço quando ele e o Flávio tentaram me matar, antes de eu dar o tiro nele. Foi quando eu tomei o tiro de raspão no braço, no bar, que ele tentou me matar. No mesmo dia que ele fez várias ameaças pra mim. Foi quando ele mandava mensagem falando que ele era membro do PCC, que ele ia arrancar minha cabeça, que a minha vida estava na mão dele. Então eu assumo a autoria do crime. Estou sim pagando pelos meus erros do passado. Quero deixar claro que eu fiz tudo por amor a Rafaela, pela nossa família, para proteger ela, que era meu maior medo, é perder ela. Porque hoje eu vivo dentro de uma prisão, não tenho mais nada da minha vida. Sou condenado já por esse tribunal. Estou pagando pelas minhas falhas. Então eu quero pedir para vocês que vocês pensam que eu sei que eu fiz errado. Estou aqui para assumir o meu erro. Não estou aqui para dizer que eu sou santo e nem que ele é o demônio. Mas estou aqui para dizer que eu fiz tudo isso pela minha família, fiz pela Rafaela, pelo nosso filho, que são tudo na minha vida. Eu coloquei minhas esperanças nela. Quando eu conheci ela, eu estava mudando de vida. Ela foi uma pessoa que me instruiu a mudar, que me ajudou a ser melhor. Comecei a buscar a Deus ao lado dela. Hoje em dia, busco a Deus incessantemente e tenho fé que Deus vai prover aqui nesse tribunal hoje, porque o meu Deus não falha. E assim como tem sido na minha vida, vários dias eu sofro de depressão dentro da unidade prisional. Já pensei em várias vezes tirar minha vida. Todo dia eu tenho pensamentos ruins na minha cabeça, me corto, meus braços todos lacerados de cortes. E assim, para mim tem sido muito difícil, estão sido dias difíceis. Sei que eu errei, que eu falei, mas eu penso como seria hoje ele sentado aqui, a minha esposa lá morta. Seria mais um caso de feminicídio, igual acontece diariamente no Brasil. Que a minha esposa era tudo para mim. Era, não é, continua sendo todos os dias da minha vida, que é a pessoa que eu mais amo. O meu filho, que ele fala que é filho dele, esse menino é o amor da minha vida. Ele veio aqui, eu vi ele, já fiquei desesperado, porque faz 2 meses que eu não vejo ele. É um menino que eu amo mais que tudo. Eu tenho outros filhos de sangue, mas esse menino é mais meu do que todos eles. É o meu presente de Deus, é a minha família. Eu quero pedir para o pessoal, por jurados, para a senhora Meritíssima, que eu sei que eu falhei, não estou aqui negando meu erro, estou aqui para pagar pela minha falha. Estou aqui por amor à minha família, por amor à minha esposa, por ela, pelo meu filho. E eu creio que eu vou encerrar por aqui, porque já estou emocionando demais e peço desculpa por qualquer coisa. Eu só tenho mais 2 perguntas antes de passar a palavra para o Ministério Público. A primeira delas é: o senhor em nenhum momento identificou para a autoridade policial Não. Esse Thiago, onde ele podia ser encontrado? Sim, eu passei essa informação, que ele era morador de Maringá.
Inclusive o meu sogro, ele tinha muito medo, cara. Tinha muito medo do Gabriel Moitinho. Essas coisas que ele falou aí, que meu sogro... Mentira, meu sogro é um trabalhador, um cara honesto. Um cara que sempre chegava em mim, tentava conversar comigo e passava, e eu vi o que ele tava passando. E eu vi o sofrimento dele. É um homem trabalhador, honesto, que nunca fez mal pra ninguém na vida dele. Outra coisa, esse Tiago também emprestou a arma em outras ocasiões para o senhor? Sim, foi nas 2 ocasiões do Flávio e do... Nas que eu duas mesmo assumi tentativas. isso. Exatamente. E por fim, esse momento que o senhor estava em Marialva, o senhor mora em Maringá. Isso. E estava em Marialva fazendo o quê naquele Meu dia? pai mora aqui. Seu Eu pai tinha mora... visto também por causa da Rafaela, que eu ia ver ela, mas acabei ficando com o Thiago Vocês não vendo. moravam juntos ainda nesse momento? Não. Tá. Então tá certo. O doutor Rafael tem a palavra pelo Ministério Público. Obrigado, excelência. Bom dia, Alisson. Tudo bem com o senhor? Bom dia. O senhor mencionou em juízo que o senhor tem 4 filhos, né? Isso. Além desse menino aqui? Isso. Esse aqui, o senhor não é seu filho? Ou o senhor acha que é seu É meu filho. O senhor registrou? Eu registrei ele, eu assumi a paternidade dele. Então são 5 com esse? Ou 4? São 4 com ele. 4. Tá. O senhor mencionou que 2 moram com a sua mãe. Isso. Em Maringá. Isso. Tá. Aí tem mais um que mora com a... Que mora em Cianorte? Isso. Certo. E agora tem mais esse filho que mora com a Rafaela, é isso? Isso. Ok, tô satisfeito, excelência. Obrigado. Doutora Júlia. Imagina, não tem problema nenhum. Agradeço. O senhor relatou aqui que, se não fosse o senhor, ela teria abortado a criança? Alisson, você Desculpa, eu quer... prefiro não responder essa pergunta. Eu vou responder somente minha advogada e o Ministério Público. Ok, obrigada. Obrigada, excelência. Alisson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Precisa de uma água, um tempo? Sim, só um minuto só. Tá. Obrigado. Pode continuar. Alisson, eu entendo que é uma situação difícil, tá? Você tinha conhecimento que o filho da Rafaela não era seu. Sim. Né? Mas mesmo assim, você fez o papel de pai e não de genitor. Isso. Assumi a paternidade. Assumiu a paternidade. Nesse período que você estava com a Rafaela, Sim. Ele ameaçava você? Ele aceitava o término do relacionamento? Ele ameaçava constantemente, era diariamente, era uma pressão psicológica todos os dias. Tanto eu não conseguia dormir à noite pensando no mal. Porque nem tanto de mim, porque eu morava em Maringá, mas pensava muito nela, porque ela é daqui da cidade. E uma cidade onde ele é conhecido por ser um criminoso. Então eu tinha muito medo, velho, dele fazer algum mal pra ela. Certo. No dia dos fatos, você chegou a receber alguma ameaça? Sim, foi no mesmo dia que ele mandou mensagem pra mim falando que ia arrancar minha cabeça, que ia arrancar meu braço. Aí ele mandava foto pra mim armado, mandava vídeo pra mim. Então, assim, foi uma consequência de várias ameaças. Não foi só uma, não foi 2 dias, não foi 3 dias, foi 1 mês, foi vários meses ameaçando. Tanto que eu cheguei a um ponto e falei, meu Deus, a gente não consegue. Como? Você vai na delegacia hoje, você vai fazer o boletim de ocorrência, eles querem saber o RG, o CPF, não tinha como. E eu foragido, e a minha esposa tinha mais medo ainda por ele ser membro de uma facção. O senhor tem conhecimento de quando ele responde um processo de ameaça em Maria da Penha por ter quebrado as 2 pernas da Rafaela? Você tem conhecimento se nesse processo ele está preso? Sim, ele foi condenado a 3 anos nesse Maria da Penha, que foi agressão contra a Rafaela. Mas isso aí foi depois das pernas ainda, isso já é outra agressão. Não é envolvimento das pernas, porque na época das pernas ela tinha medo.
Tinha medo, tinha receio por ele ser membro de uma organização criminosa. Medo pelo pai dela, que é um trabalhador. Medo pela mãe dela, que é uma trabalhadora. Que são pessoas de bens. Que tinham medo de ser represado pelo crime que, hoje em dia, como ele é membro de uma facção, ele Certo. tem sim as pessoas que trabalham para ele. Tanto como esse Flávio, como foi várias vezes dito o nome do Flávio. Era sim um rapaz que trabalhava para ele no meio do crime. Que fazia corre para ele. Tanto que no outro plenário que foi discutido aqui, foi mostrado provas das ameaças. Esse Flávio, ele nem te conhecia e ele fazia ameaças a mando do Gabriel. Sim, eles dois juntos, eles andavam muito juntos. Aí teve um dia que eles postaram uma foto do Flávio e ele armado com uma roupa preta, falando que tá chegando a hora de pegar. Foi perto do Natal essa foto. Eu lembro até hoje, foi um dia antes do Natal. E mesmo você preso, você continuou recebendo ameaças lá dentro da unidade prisional. Foi quando eu tava com 1 mês, 2 meses dentro da cadeia. Foi quando ele, como irmão do PCC, deixar claro que ele era irmão, ele não era membro, não, ele era integrante da facção. Foi quando ele entrou na linha com os caras de dentro da cadeia. Foi feito um processo que é chamado o penduramento que seria feito, que eles iriam me enforcar dentro da unidade prisional. Foi onde, por aviso de outras pessoas que estavam junto comigo, falou: véi, é melhor você sair, os caras vão te matar amanhã. Ele, como sendo um membro, esse pai dele, que ele falou que o pai dele ia encostar, esse pai dele é o padrinho dele da facção, que ele fazia parte. Então, dentro da unidade prisional, hoje eu me encontro no seguro, que é uma parte separada, por conta de ser uma pessoa decretada pelo comando. Para quem não conhece, decretado é uma pessoa marcada para morrer, todos os dias da sua vida, marcado para morrer, que hoje em dia eu posso sair da cadeia, eu posso estar andando, eu posso morrer por conta disso. Certo. Então tá bom, sem mais, obrigada. Excelência. Indaga o senhor de jurados, tem perguntas a fazer ao réu? Não? Alisson, estou dando por encerrado, então, tá? Seu interrogatório em plenário. O Ministério Público do Estado do Paraná move em face de Alisson William Gomes dos Santos. O réu foi devidamente processado, pronunciado, e nesta data foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O egrégio Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do delito, votando afirmativamente ao primeiro quesito. Em votação ao segundo quesito, reconheceu a autoria atribuída ao acusado Alisson William Gomes dos Santos. Votando sim ao terceiro quesito, o Conselho de Sentença entendeu que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Ao votar não ao quarto quesito, o júri rejeitou o pedido de absolvição formulado pela defesa. Votando não ao quinto quesito, o Conselho de Sentença afastou a tese defensiva de que o réu estava sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Em votação ao sexto quesito, os jurados afastaram a qualificadora do motivo torpe. Finalmente, ao votar afirmativamente ao sétimo quesito, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Isso posto, o egrégio Tribunal do Júri desta comarca julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado Alisson William Gomes dos Santos como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, na forma do artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Assim, sacramentando a decisão soberana do Conselho de Sentença, em estrita obediência ao mandamento constitucional previsto no artigo 5º da Constituição Federal, em observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a dosar de forma individual e isolada a pena a ser aplicada ao réu. Na aplicação das penas, atento às diretrizes traçadas no artigo 59 do Código Penal, passo às seguintes considerações. A culpabilidade do réu é certa e sua conduta é reprovável. Contudo, é inerente ao tipo penal em que está em curso. O réu não ostenta maus antecedentes, embora responda a outros processos criminais, salientando que o trânsito em julgado de um deles é posterior à prática dos fatos trazidos a julgamento nessa data. No que tange à sua personalidade, conduta social, não há elementos suficientes nos autos para aquilatá-los, o que não o prejudica. O motivo do crime não restou cabalmente comprovado, portanto, não deve prejudicar o réu. As circunstâncias do crime são prejudiciais, vez que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
Todavia, tal circunstância qualifica o crime, de modo que não será valorado nessa fase da dosimetria, a fim de evitar bis in idem. As consequências do delito não prejudicam o réu nesta fase, uma vez que o fato da vítima ter ficado internada e ter sofrido graves ferimentos será valorado por ocasião da análise da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, né, também com o objetivo de se evitar bis in idem. Por fim, não restou cabalmente comprovado que a vítima, com seu comportamento, tenha, de fato, contribuído para o delito. Dessa forma, sopesadas as circunstâncias, porque nenhuma delas será utilizada para a exasperação da pena, fixo a pena base em 12 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Presentes na espécie, contudo, atenuante previsto no artigo 65, inciso 3, a linha D, do Código Penal, vez que Alisson William confessou espontaneamente ter efetuado o disparo de arma de fogo. Entretanto, considerando que a pena já se encontra no seu patamar mínimo, deixo de proceder à atenuação, atenta ao teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase da dosimetria, não se verificam causas legais de aumento de pena. Incide, porém, a causa de diminuição prevista no artigo 14, parágrafo único do Código Penal, porquanto é reconhecido que o fato praticado pelo réu permaneceu na esfera da tentativa. Nesse ponto, ressalto que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo em região vital, notadamente na nuca, que transfixou e lhe destruiu a parte da arcada dentária, sendo inclusive necessária internação, conforme consta do prontuário médico de sequência 89.8 ou 89.36. Neste diapasão, em razão do iter criminis percorrido, reduzo a pena na sua fração mínima, ou seja, 1/3, passando a dosá-la em 8 anos de reclusão, que torna concreta e definitiva a míngua de outras causas legais de aumento ou diminuição de pena. No que tange à detração, considerando que o réu possui outras penas a cumprir, que estão sendo executadas nos autos de número 411.11.05/2024, junto ao seu, deixo de realizar a detração do tempo em que ficou preso provisoriamente, sendo de competência do juiz da execução, após a unificação da pena, estabelecer o regime cabível, considerando o tempo de prisão provisória. No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, ela deverá ser cumprida desde o início sobre as regras do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B, do Código Penal, diante da quantidade de pena imposta. Incabível, no caso concreto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou aplicação do sursis, haja visto o não cumprimento dos requisitos objetivos constantes no artigo 44, inciso 1 e 77, ambos do Código Penal, mormente porque o crime foi praticado com violência física e a pena imposta é maior do que 2 anos. Em relação à situação prisional do réu, o réu poderá recorrer em liberdade, considerando que foi condenado ao cumprimento de pena inicialmente em regime semiaberto, a sua manutenção na prisão poderia configurar constrangimento ilegal. Dessa forma, determina a expedição de alvará de soltura a ser cumprida em termos, haja vista que Alisson possui mandado de prisão vigente nos autos de execução de pena 411.11.05/2024, junto ao seu, ou seja, deverá permanecer segregado por força daquele mandado. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, como determina o artigo 387 do CPP, vez que não há pedido nesse sentido. Em atenção ao artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, intime-se a vítima desta sentença, bem como de eventual acórdão que a modifique ou a mantenha. Após o trânsito em julgado dessa sentença, tomem-se as seguintes providências. Remetam-se os autos ao contador para o cálculo das custas, intimando-se o acusado para que efetue o recolhimento das verbas no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal. Espécie a seguir de recolhimento, acompanhada das peças indicadas no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, a serem remetidas à Vara de Execuções Penais para registro, atentando-se ao contido na Resolução 93 de 2013 do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral desse Estado, comunicando a condenação do réu com a devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para a suspensão dos direitos políticos em cumprimento do disposto no artigo 71, parágrafo 2º do Código Eleitoral, combinado com o artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Cumpram-se as disposições do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça no que forem aplicadas. Determino, por fim, o arquivamento dos autos 481-20/2005, vez que serviram apenas para o controle das intimações e pedidos de dispensa dos jurados convocados para o júri, juntando cópia desta sentença antes do arquivamento. Dou esta por publicada no plenário do Tribunal do Júri, às 18h42 do dia 19 de março de 2025, e as partes e os réus por intimados. Registre-se. Podemos todos nos sentar? Vou fazer uso da palavra brevemente para fazer algumas considerações finais. Alisson, todo o trabalho que foi desenvolvido aqui hoje, né, foi para a realização do seu julgamento. Tá? Essa decisão ainda é passível de recurso, certamente a sua defesa vai analisar a pertinência ou não, né, de recorrer ou não dessa decisão. Nenhum de nós que estamos aqui nesse plenário, né, sabe dos reais motivos, né, que o levaram a isso. Né? Nós temos aqui versões que foram apresentadas, mas nós julgamos de acordo com a prova que é apresentada durante a instrução e em plenário. E é nisso, né, que os senhores jurados se fiaram, né, para prolatar a decisão deles. Não é permitido pela nossa legislação fazer justiça com as próprias mãos, né? A justiça entende que, em algumas situações extremas, pode haver, né, alguns benefícios ou alguns redutores de pena, mas não é dado ao indivíduo fazer justiça com as próprias mãos. Né? Nós temos instrumentos legais, né, por isso que muitas vezes aqui durante o plenário, ofereceu boletim de ocorrência, não ofereceu. A gente sabe que várias circunstâncias levam a ir atrás da autoridade policial para ver uma situação ou outra, mas, enfim, o nosso sistema prevê isso, Alisson. Tá? O senhor se envolveu em curto espaço de tempo em vários crimes graves. Tá? E isso, obviamente, tem uma repercussão, né, na sua vida, né, que são condenações altas, né, pelos crimes que o senhor se envolveu. Não é nenhum prazer para nenhum julgador condenar uma pessoa. Tá? O que a gente sempre espera é que o fato não aconteça, né, que a vida das pessoas seja preservada. E eu faço votos, né, que, se essa for a pena que o senhor tiver que cumprir, que o senhor a cumpra, que, né, faça a sua parte, se responsabilize por isso. É isso que a lei prevê, a responsabilização daquele que causa um dano a terceiro. Tá? Como eu disse, o senhor ainda pode tentar reverter isso aqui, né, e está dentro da esfera, né, permitida pela nossa legislação. Tá? Agradeço sempre, com muito destaque, os senhores jurados. Sem os senhores, eu não realizo sozinha julgamento pelo Tribunal do Júri. A lei não me confere, né, esse poder, né, eu não tenho essa competência. Então, o meu papel aqui, como eu disse no princípio, é regular os trabalhos para que o devido processo legal seja observado, né, e fazer a dosimetria da pena de acordo com aquilo que os senhores julgaram. Tá? Então, sempre que convocados venham, o trabalho dos senhores é extremamente relevante para a pacificação e para o julgamento desses crimes, né, que preocupam a nossa comunidade, que é uma comunidade pequena. Aos familiares dos envolvidos, a legislação penal ela busca a responsabilização. Né? Os senhores, né, tanto a família da vítima como do réu, sabem dos meandros que nunca vão chegar ao nosso conhecimento a respeito desses fatos. Tá? Mas o que eu quero dizer é que o julgamento de hoje, ele observou os regramentos legais, né, e, de minha parte, era isso que cabia fazer. Né? As consequências e os desdobramentos, elas decorrem das escolhas feitas, né, pelos filhos de vocês. Com relação à questão relativa à afronta, à Lei Maria da Penha e tudo mais, como disse o doutor Rafael, o Brasil ele sofreu várias condenações, né, no âmbito dos direitos humanos, e a Lei Maria da Penha ela decorre de uma condenação, né, pelo Tribunal
internacional, e dela decorreu a implementação no Brasil do microsistema de proteção à mulher, né, que está hoje estampado pela Lei Maria da Penha. É óbvio que esses mecanismos têm ainda algumas dificuldades de aplicação. O que nós estamos tentando é implementar. Todos nós sabemos que essa implementação ela depende de ajustes, depende de outras questões. Nós temos também, pelo CNJ, o protocolo de julgamento, né, em relação às mulheres, né, protocolo de julgamento. E essas modificações elas são um avanço, né, que é promovido, né, a Fórceps ao Brasil, né, como diz a nossa legislação, ela tem várias carências, mas a Fórceps no Brasil para o ajuste dessas situações. Tá? Eu agradeço a presença e a paciência dos senhores, agradeço o staff do Tribunal de Justiça, que está aqui por obrigação, mas não por obrigação de estar o dia inteiro, né? Então, no dia do júri, a gente abusa da paciência e do trabalho dos senhores. Agradeço o nosso agente do DEPEN, que está aqui fazendo o acompanhamento do preso, a Polícia Militar, que sempre prontamente atende ao chamado, né, os nossos chamados, levem ao comando o meu agradecimento. E aqui eu estou copiando tudo do Dr. Rafael. O trabalho de vocês é um trabalho de linha de frente, né? Os senhores colocam em risco a vida dos senhores diuturnamente, né? E o trabalho de vocês é muito relevante para a pacificação social. Então, meu muito obrigado. Sempre agradeço ao meu pessoal de gabinete, que torna o meu serviço mais fácil sempre. E termino esse julgamento dizendo que eu não gosto de condenar ninguém, nunca gostei, né? E sempre a condenação saiu de mim como uma coisa natural, e eu digo natural porque eu não faço esforço para condenar ninguém. Se não há provas, eu absolvo. Se há dúvida, eu absolvo. Então, a condenação ela decorre, né, de uma construção positiva, né, e de uma comprovação cabal da existência de um crime. Né? E o julgador ele procede sempre dessa forma, tá certo? Eu sei que vocês vão ficar muito tempo, fizemos a coisa certa, não fizemos a coisa certa, mas é assim que funciona a cabeça do juiz. Ele vai sofrer ainda um bom tempo e os senhores vão sofrer com esse julgamento que vocês fizeram aí um bom tempo para saber se ele é o correto, se ele foi o justo ou se ele não foi o justo. Mas é o julgamento que nós temos diante de tudo que foi apresentado aqui. O julgamento, eu enfatizo, é por maioria de votos, né? Não há unanimidade em nada, então é sempre por maioria de votos, e nenhum dos senhores é identificado pelo voto prolatado. Tá certo? Estou dando por encerrado. Uma boa noite a todos. E declaro encerrada essa sessão de julgamento. Agradeço, estava me esquecendo, a cordialidade, né, e o carinho das palavras que me foram dirigidas pelo Dr. Rafael, que, da mesma forma, né, é um companheiro de trabalho, de uma elegância, de uma precisão, de uma combatividade também, sem nenhum arroubo e sempre, né, amparado na lei e sempre cônscio de que o melhor embate é aquele que é fixado dentro do que a gente sabe da nossa lei, e nunca há, pelo menos eu nunca tive esse problema, né, de ter alguma dificuldade no trato com as pessoas, sempre foi recíproco, né, o respeito, e de minha parte fica a minha admiração e meu respeito. Para a doutora também, sempre combativa, doutora, né, até nas audiências mais simples, esse é o papel da defesa, e eu respeito muito a sua atuação. Tá? Estou dando por encerrado, boa sorte, Alisson. Tá? Até mais.